Olá, neste Deep Dive vamos dar uma olhada no momento bem tenso que rolou recentemente no jornalismo ao vivo. Pois é, uma situação complicada, né? Sim, uma jornalista foi empurrada por outro repórter, isso durante uma cobertura. A nossa fonte aqui é um artigo que não só detalha o incidente, mas também traça um perfil de uma das pessoas envolvidas, a Grace Abdo, da Record TV. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender o que aconteceu e também quem é essa profissional que está no meio dessa polêmica toda. Perfeito. O ponto de partida foi na terça-feira, dia 1º. O local, Alumínio, interior de São Paulo. Um caso bem delicado. 2 adolescentes desaparecidas, a Laila e a Sofia. Nossa, que caso triste. E a cobertura, imagino, super intensa. Pela Band, os dois cobrindo para o programa Brasil Urgente, buscando informações ali, naquele cenário. Bem competitivo, né? E a fonte descreve uma cena que escalou muito rápido, pelo visto. A Grace Abdo, ela estava falando com os parentes das meninas. Isso. E o Lucas Martins estava entrevistando outras pessoas ali perto. Aí, de repente, ele se aproxima do grupo onde a Grace estava e, tipo assim, entra na frente dela. E começa a falar com os mesmos parentes que estavam com ela. Exatamente. Já seria uma situação tensa por si só, né? Mas não parou por aí. Pois é. É um retrato bem cru da pressão do ao vivo. A fonte conta que a Grace tentou, manter a posição dela ali, principalmente perto da mãe das adolescentes. E foi nesse momento que o Martins, ele a empurrou. Empurrou mesmo, fisicamente, pro lado. Caramba, empurrou, que coisa séria. E isso foi captado ao vivo. Sim, foi captado, uma cena forte. Mostra bem como essa busca por um furo, por uma imagem exclusiva, pode ficar acirrada no calor do momento. E teve troca de palavras também, né? A fonte menciona isso. Menciona. O Martins teria dito algo como: "Dá licença, Grace, tá louca?" Nossa, e a Grace respondeu. "Você tá ao vivo. Por que você me empurrou?" E ele? Aí ele retrucou de forma bem ríspida, segundo a fonte, acusando ela de ter entrado na frente dele de propósito. E que não seria a primeira vez que isso acontecesse. Poxa vida. Fica claro o atrito ali, né? A rivalidade no campo. Sem dúvida nenhuma. E essa situação toda faz a gente querer saber mais, né? Quem é essa jornalista, a Grace Abdo, que estava ali, nessa linha de frente? Exato. O artigo que a gente tem como base ajuda nisso, né? Traz um perfil dela. Sim, dá um panorama interessante da carreira dela. Ok, então vamos desempacotar um pouco isso. A fonte descreve ela como jornalista investigativa da Record TV, formada pela UNB Morumbi. Isso. E o que chama atenção é a trajetória longa dela na emissora. Não é alguém que chegou ontem, sabe? Ah, não! Quanto tempo? Olha, ela começou lá atrás como estagiária em 2004. 2004, nossa, faz muito tempo. Quase 20 anos na mesma casa. É algo bem raro hoje em dia no jornalismo, né? Verdade. E formalmente, como jornalista registrada, ela atua há mais de 7 anos. Mas antes disso, ela já estava ali nos bastidores, em funções bem importantes. Tipo o quê, por exemplo? A fonte detalha essa parte? Detalhe assim, fala que ela trabalhou na produção e também na edição do Cidade Alerta. Ah, o Cidade Alerta. Exato. Produção, para quem não é da área, organiza tudo, né? Pauta, logística. E a edição é onde a mágica acontece, onde o material bruto vira reportagem. Entendi. E o Cidade Alerta é um programa conhecido justamente por esse ritmo frenético, né? Cobertura policial, de urgência. Exatamente. Então, ela certamente foi exposta a esses ambientes de alta pressão desde bem cedo na carreira. Isso molda o profissional, né? Faz todo sentido. Quer dizer, ela conhece bem esse universo tenso das notícias urgentes, tanto por trás das câmeras quanto na frente. Isso. E a fonte diz que em 2015 ela foi para reportagem mesmo, no Balanço Geral. Outro programa de grande audiência nesse mesmo estilo. Consolida essa imagem de alguém com muita experiência nesse tipo de cobertura, né? Com certeza. E além do trabalho na TV, ela também tem uma presença digital forte. O artigo menciona mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Ah, é. E como ela se apresenta lá? A descrição do perfil dela é interessante. Muitas em uma e repórter na veia. Muitas em uma. Curioso. E repórter na veia. Essa parte... Sugere uma personalidade com várias facetas, mas com a identidade profissional muito marcada, né?
uma paixão pelo que faz. Repórter na veia ganha um peso extra considerando esse incidente que a gente começou falando, não é, Acha? Mostra essa dedicação intensa ao trabalho de campo. Sem dúvida. E sobre o lado muitas em uma, a fonte fala mais alguma coisa? Como ela mostra isso? Olha, parece que nas postagens principais o foco é mesmo o trabalho jornalístico, as reportagens. Ok. Mas nos stories, ela revela um lado mais pessoal. Mostra viagens pelo Brasil, pelo exterior. Um contraponto, talvez, à intensidade da rotina de repórter. Interessante. Um respiro, né? Então, para a gente amarrar as pontas aqui, a gente teve esse episódio, esse confronto físico e verbal, numa cobertura ao vivo, que reflete bem a pressão, a competição no jornalismo de campo, né? Especialmente em casos assim, de grande comoção. Exato. E do outro lado, a gente conheceu um pouco mais da Grace Abdu, uma jornalista com essa trajetória longa na Record, quase 20 anos de casa. Que cresceu nesse ambiente de notícias urgentes, desde a produção até a reportagem investigativa. E que se define como repórter na veia. Precisamente. O incidente é o estopim, mas entender o contexto da profissional, a experiência dela nesse tipo de jornalismo, adiciona camadas, né? Ajuda a gente a entender como ela atua no campo. Com certeza. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Algo para a gente pensar que a fonte não responde diretamente, mas que o incidente provoca. Qual seria? Pensando nessa intensidade toda das coberturas urgentes, nessa competição entre as emissoras, os repórteres ali lado a lado, buscando a mesma informação delicada, onde é que ficam os limites? Boa pergunta. Os limites éticos, de colegismo? Isso, no calor do momento, qual é a linha que talvez não devesse ser cruzada, mesmo na busca pela notícia? Fica aí a reflexão para quem nos ouve.